Olá, meu amigo, minha amiga, como é que estão? Tudo bom? Espero que todos vocês estejam muito bem e com saúde. Essa semana nós tivemos audiência pública lá no STF. Edson Fachin, ministro Edson Fachin, convidou algumas entidades de classe, alguns representantes do estamento burocrático, do governo, da federação, as entidades de classe, advogados, promotores, representantes das empresas e associações, enfim, para falar e debater sobre se Uber é seletista ou se fazer Uber é ser autônomo e gozar de toda a liberdade de uma parceria a qual os motoristas são única e exclusivamente colaboradores autônomos. Você acredita nisso? Você preferiria ser seletista? Você gostaria de ter esse vínculo de trabalho? Digo de trabalho, não de emprego. E no final a gente vai fazer uma análise, um resuminho, colocando inclusive duas personalidades desse mundo, tá? Do transporte individual de pessoas feito através de plataforma de tecnologia, a qual um defende os interesses corporativos, isso já para mim fica bem claro, e o outro lado defende os interesses dos motoristas de aplicativo e principalmente e também dos sindicatos. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha então na situação da crítica do Marlon, né? A crítica do Marlon sobre os sindicatos, a atuação dos sindicatos e da própria empresa Uber 99, enfim, os representantes das empresas de aplicativo lá na audiência pública. Vamos primeiro ouvir o Marlon aqui. Porque, até onde eu sei, a grande, imensa, 99% dos motoristas de aplicativo não querem CLT. Mas quando o sindicato implora CLT para o motorista de aplicativo, o que ele está fazendo? Ele está dizendo sim para os abusos da Uber, desde que tenha CLT. Em vez do sindicato lutar contra os abusos da Uber, não. Ele está dizendo assim, eu aceito os abusos da Uber, eu aceito o controle da Uber, eu aceito a exploração da Uber, mas para isso eu preciso ser CLT. É isso que o sindicato está dizendo, eu acho isso um absurdo. O que o sindicato deveria fazer é lutar contra o abuso e não aceitar o abuso em troca da CLT. Mas o que o motorista realmente quer é liberdade e autonomia. E aí a gente entra do outro lado, entra do lado das empresas. As empresas estavam pedindo não CLT, logicamente, estavam falando que o motorista já tem liberdade e já tem autonomia, o que é uma mentira. Para Uber e para 99, a pessoa escolher o horário que vai trabalhar, para ela já é autonomia, já é liberdade, o que convenhamos não é. E é engraçado essa relação do sindicato com a Uber, por exemplo. No início desse ano, eles estavam juntinhos lá, aprovando um PLP 12 que não tinha CLT, um aplaudindo o outro, um fazendo carinho no outro. Aí nessa audiência pública, um quer CLT e o outro não. É muito estranho isso. Parece que eles só querem os interesses próprios, tanto a Uber quanto o próprio sindicato. Eles estão lutando pelos interesses deles, não estão pensando em nada no motorista. E o que eu penso que o STF deveria fazer? Ele deveria dizer o seguinte, olha, realmente é CLT, mas para os motoristas não serem CLT, e eu sei que você, Uber, não quer que os motoristas sejam CLT, você não pode fazer isso, você não pode banir injustamente, você não pode definir o próprio preço das corridas, você não pode dar promoções que não dão para cumprir, você não pode ter o controle do motorista via algoritmo. O STF simplesmente tinha que colocar barreiras, Uber, aplicativos em geral, para vocês realmente terem os motoristas como autônomos, você não pode fazer isso. Agora, se você quiser fazer isso, aí sim seria CLT. Colocando esse marco, essa divisão entre o que seria CLT e o que não seria CLT, você está colocando um freio na Uber. E aí a Uber para de explorar o que está fazendo hoje com os motoristas. É uma pena que ninguém nessa audiência pública falou sobre isso. Calma aí. Deixa eu ver se eu entendi a lógica do Marlon. Quer dizer, se as empresas fizerem exatamente o que elas não fazem hoje, então autonomia total. Mas elas não fazem hoje. Se elas não fazem hoje, me parece que é exatamente o interesse
da CLT. Não é isso? De ser seletista. Pelo menos essa é a sua proposta pro entendimento do STF. Ué, mas então você é a favor ou contra a CLT? Eu realmente não entendo. Você entrou aqui em uma contradição absurda na sua própria fala. Porque você mesmo concorda que a empresa jamais vai dar essa autonomia e liberdade para os motoristas de aplicativo. Não é verdade? Deve ser por isso que você não foi reeleito. Mesmo porque você mesmo diz, cada um parece que está defendendo o seu próprio interesse. Mas vamos ver o outro lado. Tem o lado aqui da doutora Solemar Correia do Pará. Parece que inclusive ela é representante também não só de alguns motoristas, né, os quais ela acionou na justiça, e também do Sindicato do Pará. Vamos deixar ela falar e ver o outro lado da versão dela também aqui. Vamos lá? Eu estou aqui hoje para expor um grave problema, a realidade dos motoristas de aplicativo, que, invisibilizados por um discurso de inovação, eles enfrentam na prática uma rotina de exploração e precarização, vivendo uma falsa autonomia mascarada por uma tal liberdade que é a mesma que tem um passarinho de voar dentro de uma gaiola. De antemão, eu quero destacar que as empresas de transporte por aplicativo, embora compartilhem de um modelo similar de operação, elas possuem particularidades em seus procedimentos. Portanto, meu foco é apresentar informações específicas da Uber, recorrente no processo, e baseado em situações fáticas que a gente vivencia no estado do Pará. Eu tive o primeiro contato com a Uber em 2018, quando recebi no sindicato o caso de um motorista que havia sido bloqueado. E para início da ação, eu me atentei ao contrato existente entre as partes. E ele previa que a Uber era uma prestadora de serviço de tecnologia. Porém, estranhamente, o vocativo que ela destinava ao motorista dentro do aplicativo era de parceiro. E mais estranho ainda era que do relato do motorista ficava evidente que o tratamento a ele dispensável não era nem de contratante e muito menos de parceiro. Nos casos seguintes, foi ficando ainda mais evidente que o contrato era uma fraude. E ao longo dos anos, diversas versões desse contrato foram elaboradas e alteradas unilateralmente, seguindo a linha da falta total de transparência, sempre destacando que a Uber se isenta de qualquer responsabilidade. Um aspecto comum em todas as versões é a cláusula que permite a Uber modificar os termos a qualquer momento, sem consulta prévia ou negociação com os motoristas. O fato é que, independente do que consta no contrato, como muito bem apurado pela Justiça do Trabalho, na análise da reclamação trabalhista de origem, as situações apuradas pelo Sindicato do Pará também comprovam que a relação consiste em uma relação de trabalho por prazo indeterminado, no qual o motorista não pode trabalhar com total liberdade e independência. A dependência do motorista em relação à Uber, ela é prevista em lei, na Lei Federal 13.640 de 2018, conhecida como a Lei do Uber, que, de acordo com essa legislação, o transporte privado remunerado de passageiros é exclusivo para usuários previamente cadastrados nas empresas detentoras de plataformas digital. Isso demonstra que o motorista não tem carteira própria de cliente e, para operar legalmente, ele precisa estar vinculado ao Uber, pois realizar transporte de aplicativo fora da plataforma é crime de transporte legal de passageiros, conforme o artigo 11b da referida lei. No que diz respeito ao controle, destaca-se que o Só para deixar uma coisa bem clara, o nosso representante, que se diz representante aqui dos motores de aplicativo, no curso de formação de motoristas de aplicativo top, dizia que os motoristas deveriam utilizar do recurso transporte privado, transporte particular, portanto, cometer crime. Sim, 13.640 é uma lei federal. E a doutora Solemar Correia deixou bem claro, dentro do STF, a letra da lei. Vamos deixar ela continuar, porque me parece que é a mais sensata aqui. O controle realizado pelo algoritmo, ele é algo sem precedentes. Ele monitora a localização em tempo real, ele estabelece a frequência da execução das tarefas, define metas de desempenho, avalia a qualidade do trabalho prestado e impõe penalidades, como suspensões ou desligamentos em caso de descumprimento das ordens da Uber. O mito da autonomia do motorista de aplicativo pode ser comparado ao célebre mito da caverna de Platão, em que prisioneiros acorrentados veem apenas sombras projetadas na parede, acreditando que essas representam a realidade. Assim como os prisioneiros da caverna, os motoristas de aplicativos são levados a crer numa ilusão de liberdade e autonomia projetado pela Uber com os slogans: seja seu próprio chefe ou faça seu próprio horário.
No entanto, assim como as sombras não refletem o mundo real, essa suposta autonomia não resiste à análise de que o motorista é controlado por algoritmo, que já possui previsão legal no parágrafo único do artigo 6º da CLT, que estabelece que os meios tecnológicos são equivalentes para fins de subordinação jurídica aos métodos tradicionais de comando, controle e supervisão direta do trabalho. A subordinação, ela está evidenciada nas seguintes práticas. Número 1. É a Uber quem define a atribuição de tarefas, decidindo qual passageiro cada motorista atenderá. Isso é de conhecimento de todos. Mas é importante ressaltar que mesmo que um passageiro esteja próximo do motorista e solicite o transporte, a empresa não necessariamente direciona aquele passageiro ao motorista quando o motorista está numa missão, que consiste em metas estabelecidas pela empresa que, se concluídas, garante uma remuneração adicional ao motorista. As missões, no entanto, elas são mecanismos de manipulação, pois a Uber determina quem conseguirá cumprir ou não a meta, já que é ela quem faz o direcionamento dos passageiros. A Uber define a forma e o prazo para a execução das tarefas e, caso essas diretrizes não sejam cumpridas, os motoristas podem ser desligados definitivamente. Por exemplo, se o motorista fica parado no engarrafamento, ele recebe uma advertência do aplicativo e ele é obrigado a justificar o motivo da parada. Caso a corrida dure mais do que o tempo inicialmente previsto, devido a algum imprevisto, como engarrafamento, não há garantia que a remuneração vai ser recalculada, pois a decisão sobre o tempo e o valor a ser pago fica a critério da Uber. Ou seja, o motorista é penalizado se não cumprir o prazo estipulado, independentemente das circunstâncias que dificultaram a execução da tarefa, o que demonstra a falta de autonomia do motorista sobre a sua própria jornada de trabalho. A Uber é quem faz a avaliação de desempenho. Só por aqui, já dá para perceber como que ela desmontou toda essa argumentação do Mário. Então tinha representantes dos sindicatos, dos motoristas, realmente, nessa audiência pública no STF, defendendo os interesses dos motoristas, não só do sindicato. Vamos deixar bem claro, é óbvio que o sindicato ali tem interesse, é óbvio, ninguém ali é santo, não existe santo ali. O advogado tem seu interesse, o sindicato tem seu interesse, o taxista, o motorista que apareceu lá, afinal tem taxista na plataforma, mas é autônomo, o taxista é autônomo, vamos deixar bem claro isso, o taxista é autônomo, motor de aplicativo não. Então, esse jogo de jogar autonomia para um, autonomia para outro, é só uma fumaça, a tal da cortina de fumaça sendo lançada para realmente desvirtuar o foco da questão, que é esse: autonomia e fugir da CLT. Fugir da CLT. Como é que as empresas conseguem fugir da CLT? Me explica aí. Coloca aqui embaixo no comentário. Como é que você acha que as empresas hoje estão conseguindo fugir da CLT? Qual o recurso da empresa que garantiu, que está garantindo, inclusive, vislumbrando um futuro sem a cobrança desse vínculo de trabalho, vínculo de emprego seletista, sendo autônomo, realmente autônomo, trabalhando na plataforma? Quem que são esses profissionais? Vamos continuar deixando a Solemar, a Sol Correia, doutora Sol Correia, na sua explanação, na sua retórica? Muito boa, por sinal. Dados que só ela possui, só ela analisa. O motorista não tem acesso à informação sobre que nota o passageiro atribuiu, que comentário ele fez. A empresa interpreta esses dados unilateralmente e os utiliza para tomar as decisões sobre o desempenho do motorista, exibindo apenas uma tela com a nota final, consolidando o controle sobre a produtividade do trabalhador. É a Uber quem determina também o preço cobrado do passageiro e a remuneração paga ao motorista. Essa remuneração não corresponde a uma porcentagem fixa pela contratação de um serviço de tecnologia, mas é definida unilateralmente pela empresa a cada tarefa concluída, ou seja, a cada corrida. Além disso, o motorista é proibido de cobrar qualquer valor adicional diretamente do passageiro, mesmo que justificado, sob pena de ser desligado da plataforma, o que demonstra a total falta de autonomia para o gerenciamento do trabalho. A ideia de que motoristas de aplicativo são microempresários ou donos do próprio negócio é outra falácia que não resiste à realidade. Primeiro, porque a verdadeira dona da plataforma é a Uber. Os motoristas estão integrados à estrutura da plataforma digital, a ponto de serem confundidos com a marca.
Prova disso é que ninguém diz, vou chamar um motorista de aplicativo. Vou chamar a Uber. Esse fato já serviu, inclusive, como base para as decisões dos tribunais europeus, que reconheceram essa integração como um forte indicativo de que esses trabalhadores fazem parte da organização empresarial da plataforma. Além disso, não é possível considerar como microempresário alguém que jamais terá a possibilidade de expandir seu negócio, já que dependem exclusivamente de si mesmos. Outro engano, e aqui eu vejo um dos maiores, é dizer que o motorista tem liberdade porque ele pode realizar atividade de maneira esporádica e aceitar ou rejeitar uma tarefa. Pois já existe previsão legal no parágrafo 3º do artigo 443 da legislação laboral, que é a previsão do trabalho intermitente, no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e inatividade. Além do mais, existe sim clara penalidade para os motoristas que não obedecem às taxas de aceitação e cancelamento, que impactam no ranqueamento, bonificação e a taxa de cancelamento pode levar ao desligamento definitivo, e sempre leva. Por fim, conforme matéria publicada pela Intercept Brasil em janeiro de 2022, o CEO da Uber afirmou que a empresa pode fazer qualquer modelo funcionar, ao responder às novas regulamentações da União Europeia, que tratavam de reconhecimento de vínculo, admitindo que há viabilidade econômica para garantir direitos trabalhistas aos motoristas. Essa declaração expõe a fragilidade do discurso de inviabilidade defendido pela Uber do Brasil. O trabalho digno, pilar da Constituição brasileira e sustentado pela Organização Internacional do Trabalho, por meio do conceito de trabalho decente, é um direito inalienável que deve ser assegurado a todos os trabalhadores. Se o Supremo Tribunal Federal aceitar o atual modelo como autonomia, baseado em uma relação de dependência, perpetuará uma lógica que nega aos motoristas direitos mínimos, rebaixando a cidadãos de segunda categoria e distanciando-os da dignidade e proteção que são pilares de uma sociedade justa e igualitária. O volante é do motorista, mas quem dirige é a Uber. Eu estou aqui hoje para... Perfeito. Eu acho que a Sol aqui ela foi perfeita na sua explanação. Perfeito. Parabéns, Sol. Parabéns. Aí é que tá. Onde existe realmente pessoas representando os interesses, tá? Então vamos deixar bem claro uma situação. Com relação ao seu Mauro, falácia, mas sabe, a própria narrativa dele, a própria retórica dele é vazia e demagoga, tanto é que ele cai em contradição na própria explanação. Quer dizer que o entendimento do STF é: se a empresa entender que não existe autonomia, ele pode ser seletista. É isso? Cara, isso é um absurdo. O que a empresa hoje faz? Como a empresa hoje procede? Qual que é o modus operandi da empresa? É justamente a pseudo-autonomia, a pseudo-parceria, a pseudo-empreendedorismo de um motorista de aplicativo. Então jamais a empresa vai aceitar essa autonomia de fato. Ela vai impor a partir da pessoalidade, da cobrança através do seu algoritmo, tá? Que seria a subordinação e todos os outros índices que enquadram, sim, um vínculo de trabalho. Eu não digo de emprego, ele não é empregado, mas ele trabalha numa plataforma que tem um dono. Plataforma de tecnologia é uma coisa, mas a empresa Uber é uma empresa que estabelece regras, dita regras, subordina as pessoas a um contrato de adesão, a qual, se ele não cumprir as regras e as especificidades que mudam ao redor do relento e da vontade dela, a exclusão desse profissional particular. E como que a Uber, então, vai conseguir fugir de todo esse regramento e esse arcabouço, né, essa armadilha que a União está tentando colocar na empresa? Com aquela mesma falácia que se soltou na Espanha e em vários países da Europa, então nós vamos encerrar as nossas operações, mas não encerrar e continuar. Perfeito? E agora, ao ano que vem, de acordo com Dara Khosrowshahi, a empresa quer todos os taxistas na plataforma. Começando aqui pelo Brasil, em um só dia, mais de 70 mil taxistas entraram cadastrados voluntariamente, impostamente, né, compulsoriamente,
através da compra da empresa Uber, na plataforma da empresa Uber, comprou a Stu e colocou os taxistas na plataforma. Então, pessoal, o jogo é muito mais embaixo e os interesses são muito mais escuros daquilo que realmente vem sendo apresentado por alguns que se dizem representantes de motoristas de aplicativo. A gente sabe, e os próprios motoristas deixaram explicar bem claro nessa última eleição. Não vai cair em conversa mole, não vai cair em falácia em mentira, porque tá bem claro, os interesses defendidos aqui são corporativos, enquanto do outro lado a gente está vendo realmente alguém defendendo os interesses dos motoristas de aplicativo e daqueles que seriam as entidades de classe, tá? Tendo carta sindical ou não ainda, representando os interesses do sindicato e dos seus colaboradores, no caso os motoristas de aplicativo. Tá bom assim, pessoal? Como diz o nobre vereador aqui, Adilson Amadeu, tá bom assim? Esse foi o entendimento. Você taxista, não cai nessa não. Nesse jogo de todos eles só querem a sua autonomia. A sua verdadeira autonomia. Porque se você for recorrer na justiça, você é autônomo. Taxista é autônomo. E foge de todos esses arcabouços retóricos, seletistas e autonomistas. Afinal, ter esse futuro da empresa nem ter essa pecinha que vai atrás do volante. O próprio veículo, ele vai ter a sua autonomia através de inteligência artificial e da verdadeira tecnologia. Tudo que está sendo falado aí para trás, discutido e debatido como se fosse uma tecnologia e inovação, na verdade é o quê? É o transporte clandestino feito por carroças lá no século XVIII e XIX. Pois é, travestido de tecnologia em corporações globalistas encadernadas, vamos colocar, perfumadas nessa aparente empresa de tecnologia que intermedia só o transporte dessas pessoas, que na verdade é a empresa que dita as regras e as normas, inclusive na Suprema Corte Federal de muitos países europeus, de uma certa República dos Bananas. Gostaram do vídeo? Deixa o like. Não gostaram? Deixa o dislike. Mas explica por que não gostou aqui no comentário. Por favor, compartilhe naquela setinha embaixo, assim de revés 3. Compartilha no seu Facebook, Instagram, no seu WhatsApp, enfim, Telegram, aonde você puder compartilhar, compartilha para chegar ao maior número de pessoas, tá bom? Tá bom assim, pessoal? Valeu, até o próximo vídeo.